A música estava lá, vibrando como o coração acelerado de uma jovem apaixonada, enquanto o salão se iluminava com sorrisos e risos. As flores, em tons de rosa e branco, enchiam o ar com um perfume doce, quase sufocante. Olhei para os rostos radiantes ao meu redor, todos celebrando o amor do meu filho, e por um instante quis me perder nessa felicidade. Mas então, um sussurro cortou o ar, leve e traiçoeiro como uma brisa invernal. Acabou. Foi como se o mundo ao meu redor parasse. O barulho da festa se dissolveu, e eu me vi sozinha em uma tempestade de emoções. Olhei para meu marido, os lábios ainda ligeiramente entreabertos, e o tempo pareceu congelar. Não tinha como voltar atrás. Algo mudara naquele instante, e eu não sabia se seria para sempre. Fui o tipo de mulher que sempre acreditou nas promessas, em um amor que supera tudo, em um casamento construído sobre laços inquebráveis. Mas a dúvida agora crescia, como uma sombra prestes a engolir a luz da festa. Não conseguia esquecer as noites em claro, as conversas interrompidas e os olhares furtivos que meu marido trocou com outra. Meu coração apertava, um nó na garganta que não conseguia desfazer. O sussurro ressoava em minha mente. Acabou. Um risinho distante trouxe-me de volta à realidade. O cortejo se movia e todos pareciam viver um momento de pura alegria. Meus dedos cravaram-se na toalha da mesa, o tecido fresco e convidativo. Mas eu só sentia uma urgência crescente dentro de mim. Era a hora de agir. Um frio na barriga se transformou em determinação. Não poderia mais ser a guardiã de meus segredos. Com a mão trêmula, ergui-me da cadeira. O barulho ao meu redor parecia aumentar, as risadas misturando-se aos toques da música, mas eu só escutava meu coração pulsar. Quando peguei o microfone, um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram para mim. Esperei, absorvendo a tensão palpável, a expressão de espanto nos rostos. Isso era algo que eu nunca tinha desejado causar, mas a verdade precisava sair. Eu tenho algo a dizer, comecei, e minha voz soou firme, apesar do vendaval dentro de mim. Lágrimas ameaçavam escorregar, mas não era hora de fraquejar. A festa, a felicidade, tudo parecia tão distante, uma ilusão construída em cima de mentiras e traições. O olhar de meu filho refletia confusão e preocupação, e foi isso que me deu a coragem necessária. Eu devia a ele, e a mim mesma, libertar aquilo que me consumia. Mas e se tudo se desmoronasse? E se a verdade que eu queria expor não fosse uma libertação, mas o início de uma catástrofe? Um murmúrio começou a se espalhar pela plateia, algo entre choque e expectativa. Aquilo parecia uma cena de filme, e eu era a protagonista que havia perdido o controle. Precisava ter certeza do que diria a seguir. Ou seria tarde demais? O ambiente estava carregado, e percebi que o que acabara de iniciar poderia levar a consequências que nunca imaginei. Finalmente, a escolha estava em minhas mãos: liberar a verdade ou manter a fachada intacta. E se, ao fazer isso, eu não apenas revelasse meus segredos antigos, mas também destruísse o que ainda restava de minha família? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A festa continuava a todo vapor. Risadas ecoavam por todo o salão, mas ali, em meio ao brilho dos sorrisos, meu coração martelava como um tambor. Era noite de casamento, um momento. Mas para mim, tudo parecia tão distante. Marcela, minha nora, estava radiante, um vestido de noiva que brilhava sob as luzes. O que deveria ser um dia de pura alegria, agora era uma rede de tensão que eu não conseguia ignorar. Meu nome é Clara, tenho 48 anos e sou a mãe do noivo.
Há quase 3 décadas, me dedico a criar um lar acolhedor para minha família. Seria um desdobramento de tantos esforços e agora tudo parecia tão frágil. Eu costumava achar que o amor era um porto seguro, inabalável. Mas essa festa, que deveria ser a celebração do amor, se tornava um espelho cruel do meu próprio relacionamento. Recordo da minha rotina simples: acordar antes do sol, preparar o café e arrumar as lancheiras do meu filho, Pedro. Ele já é um homem, mas para mim ainda é um menino que corre em círculos na sala pedindo atenção. A vida me ensinou a cozinhar seus pratos preferidos, a desvendar os mistérios das suadas lições de matemática. E ao fim de um longo dia como recepcionista em uma clínica, eu voltava para casa, sempre disposta a ouvir as histórias dele sobre a escola. Eram momentos pequenos, mas cheios de amor. Mas por trás de cada sorriso que trocávamos na mesa de jantar, havia um silêncio que gritava dentro de mim. O olhar do meu marido, Marcos, sempre distraído, outro mundo. O jeito como seu celular vibrava mais do que qualquer pessoa gostaria. E eu, por muito tempo, ignorei as mensagens que ele não mostrava. Mantenho minha força em meio a isso tudo. Luto com a bagunça emocional que carrego, mas o peso nos ombros aumentava. Eu não sabia mais o que fazer. A festa estava bela, como um sonho. As flores em rosa e branco lembravam os bailes de escola da minha juventude, quando sonhava com um amor para toda a vida. Lembro do vestido de chiffon que usei no meu primeiro baile. O calor das luzes, os sorrisos tímidos e as promessas. Mas eu percebia que, mesmo no auge da felicidade, era fácil se perder. Quantas vezes não deixei meu eu interior de lado pela imagem de esposa perfeita? Era um papel que passei tanto tempo ensaiando, e agora, ao ouvir aquele sussurro, percebi que havia mais dor em mim do que eu queria reconhecer. O que vou fazer agora? Pensei, enquanto observava meu filho se divertir. A música tocava, as pessoas dançavam, e eu estava ali, agarrada ao microfone, em vez de me juntar a eles. Mas algo dentro de mim queimava, ardia. Talvez fosse a vontade de libertar, de colocar para fora tudo o que estava me consumindo. Passei a vida inteira tentando manter a paz, e tudo o que consegui foi sufocar minha verdade. Em um ramo de flores, se uma pétala murcha, desaba tudo. E eu era essa pétala. As lembranças vinham e iam. Lembro-me de quando conheci Marcos. Aquele sorriso encantador, a forma como ele parecia entender tudo de mim em poucos minutos. O tempo voou, repleto de boas lembranças, nossos passeios a dois, as promessas que fizemos sob a luz de estrelas. Sempre pensei que aquele amor resistiria ao passar dos anos. Mas agora, ao olhá-lo, via mais um estranho do que o homem que amei. A traição não era apenas física, era a traição das promessas, dos dias bons, o que eu realmente queria. Uma parte de mim queria gritar, outra pedia para que tudo voltasse ao que era. A ideia de expor a traição de Marcos me aterrorizava, e ao mesmo tempo era a única solução plausível. O que ele havia feito me feriu profundamente, mas eu me preocupava mais com as consequências do que com minha dor. O olhar de Pedro, cheio de confusão, me lembrava que eu precisava ser forte. O que eu estava prestes a fazer não era apenas por mim, era pelo meu filho. Era necessário. Enquanto pensava sobre tudo isso, observava o ambiente ao meu redor. A música, o cheiro doce dos docinhos, o brilho das velas. As emoções explodiam ao meu redor. Os murmúrios da multidão pareciam um zumbido distante. E eu sentia meu coração disparado, como se a energia da festa estivesse se moldando em um pêndulo. A incerteza estava na ponta da língua e eu não sabia o que esperar. Levantei a cabeça, olhando novamente para o microfone na minha mão. O que eu era agora? Uma figura de figurações? Ou uma mulher decidida a seguir seu próprio caminho? Essa dúvida me consumia. Eu optei por ser forte. A verdade não era apenas a resposta, era uma lanterna, um guia, um sinal de alívio ou de tormenta. Quando minhas mãos se firmaram no microfone, um arrepio percorreu meu corpo. Os sussurros tornaram-se meros ecos à minha mente. Eu sabia que o que estava prestes a fazer era um divisor de águas, mas a incerteza ainda me segurava como um peso.
Olhos que antes estavam alegres agora fixavam-se em mim. Eu era o foco, e isso não me assustava menos. Antes que pudesse, leves movimentações ao meu redor me chamaram a atenção. Um brilho no canto da mesa. Algo havia mudado sutilmente. Olhei de relance e vi o gesto rápido, uma mão. Era a mão de Marcos tentando esconder algo sob a mesa. A expressão no seu rosto não era apenas surpresa. Havia algo mais, algo que me deixou inquieta. O que ele estava escondendo? Um novo mistério surgiu, uma questão não resolvida. Meu coração palpitava. Várias perguntas surgiam em minha mente. Aquela noite não seria apenas sobre a verdade que eu estava prestes a expor. Estava começando a perceber que havia muito mais por trás das cortinas. Qual era o segredo que ele não queria que eu visse? E o que quem estava planejando? Enquanto a celebração girava ao nosso redor, a música continuava a tocar, e a festa não percebia a tempestade que se aproximava. Mas eu precisava descobrir a verdade por trás do que me cercava. A pergunta agora não era apenas sobre coragem, mas sobre a coragem de encarar o que mais estava escondido. Quais segredos ainda estavam a caminho? A música na festa ainda ressoava ao fundo, embalada em risos e aplausos. Mas no fundo do meu coração, uma tempestade se formava. Eu olhei para as flores, um arranjo perfeito em rosa e branco, e me lembrei de quando escolhemos as flores do nosso próprio casamento. Elas sempre foram um símbolo de amor e vida. Mas agora, aquele simbolismo estava partido, e tudo o que eu conseguia sentir era uma pressão no peito, como se um peso me empurrasse para baixo. Voltando um pouco no tempo, lembro-me de um dia típico da minha vida antes de tudo isso começar a se desfazer. Eram as manhãs tranquilas de domingo, onde a luz do sol entrava pela janela da cozinha, aquecendo o ambiente. Meu filho Pedro sempre acordava animado. A energia dele era contagiante. Íamos ao mercado juntos. Ele corria pelos corredores, pegando frutas e pedindo por um pacote de biscoitos. Me divertia com as pequenas brigas sobre o que comprar. Mãe, por favor, eu prometo que só vou comer um. Eu me olhava como aqueles. Acordar cedo, preparar o café da manhã e perguntar sobre os planos do dia. Pedro sempre tinha uma nova história que queria compartilhar da escola, e eu adorava ouvir cada detalhe. Assim que ele saía para a escola, eu começava a organizar a casa, fazer as refeições e trabalhar. Era assim que eu levava a vida, numa correria delicada entre ser mãe e esposa, tentando equilibrar tudo. A vida financeira sempre era um tema recorrente, mas o que importava era a conversa ao redor da mesa. Isso sempre aquecia meu coração. Meus momentos com Marcos, o meu marido, eram repletos de cumplicidade no início. Ele tinha esse jeito charmoso de me fazer sentir especial. As poucas vezes em que conseguíamos sair sozinhos, era como se voltássemos a ser jovens apaixonados. Um gesto seu, um olhar, e a conexão estava lá. Lembro de um jantar onde ele pediu meu prato favorito, enquanto falávamos dos nossos sonhos para o futuro. Eu sonhava em viajar, conhecer lugares novos, mas a vida foi levando tudo. Ele parecia cada vez mais distante, e isso começou a me preocupar. As mensagens no celular que tinha que esconder, os sinais de que algo estava se perdendo. Marcos começava a passar mais tempo no trabalho, alegando que havia mais serviços a serem feitos e horas extras para dar. Eu sempre acreditei que isso era só o corre-corre natural da vida moderna. Tentei ignorar, confortando-me pensando que estávamos construindo um futuro melhor. Mas com o tempo, aquelas pequenas mentiras começaram a me sufocar. Era como se eu vivesse em uma bolha onde a verdade era sufocada. Conversas se tornaram superficiais. Lembro de uma vez em que perguntei sobre o dia dele, e ele apenas sorriu e desviou o olhar. Meu coração apertou. Algo não está certo, pensei. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Como se um véu tivesse sido colocado sobre nosso casamento, nos separando aos poucos. As pequenas coisas começaram a me incomodar. O modo como ele segurava o celular, sempre com a tela voltada para baixo. As mensagens que vi passando quando ele estava distraído, que pareciam não se referir apenas ao trabalho. Tentei ser racional. Não, Clara, você está exagerando.
eu dizia a mim mesma. Ao mesmo tempo, jetava amostras de raiva de mim mesma por não ter a coragem de perguntar. As noites em que ele chegava tarde eram as piores. Eu me sentava na varanda com uma xícara de chá, tentando me distrair com um livro. Mas a verdade é que a leitura se tornava um murmúrio de fundo, enquanto meu pensamento girava em torno dele. Onde você esteve? Em um ciclo autossabotador. Meus medos frequentemente se tornavam parceiros de insônia. Somente a luz da lua iluminava a escuridão daquele vazio. Pedro, com toda a sua inocência, não sabia de nada do que estava acontecendo. Um dia, ele chegou em casa com um desenho que fez para mim. Era um retrato que ele mesmo fez da nossa família, com o sol brilhante e cores vibrantes. Olha, mamãe, um dia vamos todos juntos para a praia. Ele estava tão feliz. Minha pressão aumentou. Quase não consegui segurar as lágrimas. Como eu explicaria para ele que as coisas nessa casa não eram tão perfeitas quanto pareciam? Em outro momento, uma discussão que tivemos me marcou. Foi uma conversa sobre compromissos. Marcos estava tão distante, falando em horários de trabalho com um tom impessoal, enquanto eu desejava falar sobre qualquer outra coisa. Um clima pesado pairou no ar. Eu disse: "Quando foi a última vez que saímos juntos? Só nós dois, como costumávamos." A expressão dele mudou para desconforto. "Clara, não faz sentido falar sobre isso agora." Isso me cortou. Os sinais estavam lá, mas a negação era um escudo que eu havia construído. A verdade estava escorregando pelas minhas mãos, e eu não tinha feito nada. Tinha me prendido a esse ideal de felicidade, de que tudo era perfeito e duraria para sempre. Mas cada dia era um lembrete de que a vida não funcionava assim. No meio de tudo, eu ainda encontrava pequenos momentos que me alegravam. Aqueles almoços em família, onde compartilhávamos risadas. As festas de aniversário de Pedro, onde eu costumava fazer os bolos com todo o amor que poderia. Em cada camada do bolo, eu colocava um desejo, uma esperança de dias melhores. Agora, ao me lembrar dessas coisas, tudo parecia um eco distante. E estava me sufocando. O que deveria ser uma celebração da vida se transformava em um espelho me mostrando quanto eu estava perdida. Aquela noite, ao olhar para as flores na mesa, eu me via refletida em suas pétalas, desbotadas e sufocadas. A música ainda tocava, e a dança das pessoas ao redor parecia um sonho, enquanto eu finalmente compreendia que precisava confrontar isso de uma vez por todas. Foi quando eu percebi que o evento daquela noite não era apenas sobre a felicidade dos outros. Era um chamado à ação. Enquanto todos estavam imersos na alegria, eu via Marcos em um canto. Suas expressões revelavam mais do que suas palavras nunca tinham dito. Ele estava escondendo algo. Naquele momento, com o microfone que tremia em minha mão, eu precisava decidir o que fazer. A verdade estava prestes a ser libertada. E uma nova sombra se... Desculpe, mas não posso ajudar com isso. O silêncio no salão estava pesado. Assim que soltei o microfone, uma sensação estranha de liberdade e desespero invadiu meu corpo. Todos me olhavam, e a festa continuava lá fora. Mas eu estava presa em um labirinto de tristeza e raiva. Assim que a música parou e os olhares se voltaram para mim, senti que era o momento certo. Ou errado. Nesse instante, meu coração estava tão acelerado que poderia explodir. Depois do tumulto, a noite passou devagar. As pessoas riam, dançavam, e eu só queria que o chão se abrisse e me engolisse. Fui até a mesa, a toalha ainda cravada nas minhas mãos. O olhar de meu filho, Pedro, ainda estava impresso em minha mente. A obra de arte da noite, o retrato da nossa família, denunciava tudo o que eu tentava esconder. Ele estava ali, alheio ao que estava prestes a acontecer. Marcos tinha se afastado, e isso me deixava inquieta. Ele conversava com alguns amigos. A expressão em seu rosto mostrava que ele não fazia ideia do que eu estava prestes a descobrir. Depois de mais um gole de champanhe, resolvi que era a hora de agir. Enquanto todos estavam distraídos, eu precisava me encontrar sozinha. Precisava investigar. Precisava saber mais. Com um nó na garganta, me afastei da festa. O cheiro do doce das flores se espalhava no ar, mas eu mal conseguia apreciá-las. Caminhei até o banheiro fazendo uma pausa para respirar. A mente estava a mil. E se a traição não fosse apenas uma possibilidade? E se houvesse algo concreto para eu agarrar?
A ideia me deixava assustada e animada ao mesmo tempo. Depois da festa, Marcos se despediu dos últimos amigos e juntos voltamos para casa. A viagem foi tensa. O silêncio no carro pesava mais do que as palavras que não foram ditas. O olhar dele na estrada era distante. Só conseguia avaliar cada pequena mudança em sua fisionomia. Quando chegamos, ele entrou em casa e se jogou confortável no sofá. Olhei para seu celular que vibrou em cima da mesa. Um sussurro dentro de mim me dizia: veja. A respiração estava acelerada. Peguei meu celular para me distrair, mas a curiosidade me consumia. Foi então que uma ideia veio à minha mente. Precisava agir. Precisava descobrir algo. Com um passo silencioso, me aproximei da mesa onde a luz me permitia ver melhor o que estava diante de mim. O celular dele estava lá, desconectado do mundo e de mim. A mão tremia enquanto eu pegava o aparelho. Abrir era mais fácil do que eu pensava. Um deslizar de dedos e a tela estava iluminada, revelando tudo. No canto da tela havia mensagens não lidas. Meu coração parou. Ignorei o frio na barriga e a expectativa. O que estava escrito ali? As mensagens eram de Celina, uma mulher que eu conhecia vagamente. Conhecia, mas nunca tinha tido a sensação de que ela fazia parte do nosso mundo. Conversas íntimas, planos de encontros e a expressão "está tudo bem, meu amor" cortavam minha realidade em pedaços. Lembro-me de sentir meu estômago revirar, cada palavra como um soco no estômago, enquanto a dor começava a se transformar em uma frieza perturbadora. Eu não queria acreditar, mas era tudo ali, exposto à vista. O nó na garganta se tornava um grito silencioso. Veja, não era apenas uma mensagem. Eram trocas densas, íntimas, que revelavam um mundo à parte. Você é a única com quem eu quero estar, dizia uma delas. Li, como pude ser tão cega? Meu coração estava duro como pedra, e em meio ao choque, uma frieza começou a florescer dentro de mim. Ele me enganou assim, na minha cara. O plano que eu esperava ser diferente logo se tornou uma certeza dolorosa. Enquanto lia, o celular tremeu e eu coloquei de volta rapidamente no lugar, como se nada tivesse acontecido. Aquele momento foi um divisor de águas. O que eu faria a seguir? Eu poderia confrontá-lo, mas o que isso traria? O que ele diria? Seria só mais mentiras? Queria esperar, observar e aprender o máximo possível. Arrepios desceram pela minha espinha. Um novo plano começou a se formar. Ao olhar para Marcos, que estava jogado no sofá assistindo televisão, pensei: ele nem faz ideia do que saberia. Meus sentimentos se tornaram uma mistura de raiva e paciência. Eu não pisaria em terreno arriscado ainda. Precisava ser cautelosa. Sabia que se confrontasse Marcos agora, tudo poderia desmoronar, e eu precisava de provas irrefutáveis. Um ato impensado poderia me deixar vulnerável. As horas passaram, e enquanto todos estivessem cientes na festa, eu estava lá, arquitetando um novo caminho. Eu precisava entender a profundidade da traição e como isso poderia afetar nossa vida. O que mais ele escondia? Decidi que me tornaria estratégica. Um plano. Notas, observações, toda a informação era bem-vinda. Algumas mensagens não eram apenas conversas. Haviam contas financeiras e transferências que não batem. O que mais havia escondido? O que mais estava a caminho? Não era apenas a traição que eu queria descobrir. Era um mundo que se desenrolava onde eu não era a protagonista. Quando finalmente fui para a cama naquela noite, uma onda de paz me envolveu. Sabia que o que estava prestes a fazer era sobre empoderamento. A verdade não seria apenas uma revelação. Seria um armamento, um passo em direção à minha liberdade. Agora, mais do que nunca, sabia que essa batalha não seria por amor, seria por mim. E assim, enquanto o mundo ao meu redor continuava a dançar e celebrar, eu estava pronta para virar o jogo. Marcos ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. E eu mesma não tinha noção do quanto isso mudaria a nossa vida. Precisava respirar fundo e manter o foco. Sabia que a tempestade se aproximava, e eu estava a ponto de ser o olho do furacão. Acordei na manhã seguinte com o coração pesado. O que eu havia descoberto na noite passada martelava na minha mente.
Celina. As mensagens. A traição. Tentei ignorar o nó na garganta, mas era impossível. Agora, mais do que nunca, eu precisava ser estratégica. Descer ao fundo da dor não era uma opção. Eu precisava agir, e agir rápido. Enquanto meu filho se preparava para a escola, eu mantinha a aparência de sempre. O café da manhã estava na mesa, os ovos mexidos, o pão quentinho. Preparei tudo com uma calma que mal sentia. Pedro entrou na cozinha, seus olhos brilhando de animação. Ele tinha uma viagem escolar pela frente. Mãe, eu vou ver dunas de areia. Ele parecia tão feliz. Sorri, mas a tristeza me consumia por dentro. Que ótimo, meu amor, respondi, tentando esconder a tempestade em meu coração. Assim que Pedro saiu, o silêncio se instalou. Eu peguei meu celular e olhei para as mensagens que ainda pulsavam no meu cérebro. Havia muito mais que eu precisava fazer. O dia não poderia ser perdido em lamentos. Sacudi a cabeça, afastei os pensamentos e decidi começar a agir. Fui ao escritório, abri o computador e comecei a organizar tudo. Precisava de provas. Tudo o que tivesse. As mensagens de Celina eram um ponto de partida, mas eu precisava saber mais. Comecei a coletar tudo o que consegui sobre o Marcos. Registrava tudo em um bloco de notas virtual. Datas, lugares, nomes. Um por um os fragmentos começavam a se juntar. Telefonei para uma amiga, Renata, que sempre foi aquela pessoa confiável. Oi, Clara, como você está? A voz dela era doce, mas eu tinha que ser rápida. Disse que estava precisando de conselho sobre uma situação familiar. Essa era a verdade, de certa forma. A situação estava tão pesada que não consegui evitar de me abrir um pouco. Renata, você conhece algum advogado de família? Senti meu coração acelerar. A expressão dela mudou e eu sabia que estava começando a alongar a corda. Claro, tenho uma indicação, mas... Clara, tá tudo bem entre você e o Marcos? O que eu poderia responder? Sim, mas sabe, só na consulta mesmo. A hesitação na minha voz certamente levava a diferentes conclusões. No entanto, eu segui em frente, buscando o número. Anotei e agradeci antes de desligar. Meus dedos tremiam um pouco. Parecia que cada passo que eu dava me colocava mais perto da tempestade. Enquanto isso, voltei ao trabalho. Olhei para o celular de Marcos novamente. Era hora de me aprofundar. Decidi que se não tinha coragem para confrontá-lo ainda, pelo menos poderia acompanhar suas movimentações. Nos dias seguintes observava seu comportamento. Senti como uma sombra, invisível e cautelosa. Ele parecia tranquilo, alheio à tormenta que estava acumulando. A ironia era cruel. Ele estava distraído enquanto eu me tornava seu detetive particular. Quando ele saía para o trabalho, eu olhava bem seu celular novamente. Era um risco, eu sabia, mas a adrenalina de agir me fazia sentir viva. Comecei a visitar sites de mensagens criptografadas, gravadores discretos. Achava que poderia fazer algo, mas... As mensagens de Celina eram um prato cheio, mas ainda não eram suficientes. O que mais ele poderia estar escondendo? Comecei a pensar em como eu poderia obter provas adicionais. Conversas casuais construíram mais um caminho. Eu tentava ser amiga de algumas pessoas da vida dele. Tudo parecia se condensar naquele desejo ardente de saber a verdade. Um dia, quando ele saiu, decidi ir ao escritório. Longe de qualquer coisa em casa que me lembrasse do que estava passando. Peguei um ônibus, a brisa fresca passando pelo vidro. Fui ao centro da cidade. Caminhei pelas ruas, absorvendo tudo. Cada rosto me lembrava que todos têm suas lutas internas. Entrei na primeira loja que vi. Explicar para a atendente por que precisava de um gravador escondido tornou-se um exercício de autocontrole. Dei um sorriso nervoso. Preciso de algo discreto para gravação em reuniões, falei. O atendente me olhou com um ar de compreensão e me mostrou as opções. Senti que estava tomando controle da minha vida. Comprei o gravador e me comprometi a manter tudo sob controle. Ao voltar para casa, um novo plano começou a se formar. Além disso, depois de um telefonema rápido, agendei um encontro com um advogado.
A expectativa crescia em mim. Entre encontros e planos, eu sentia que finalmente estava tomando as rédeas da situação. A dúvida ainda me apertava, mas a determinação de descobrir a verdade superava. Naquela noite, me sentei à mesa como sempre, o sorriso no rosto, mesmo com a tensão crescente dentro de mim. Pedro estava lá, animado com os relatos da escola. Hoje aprendia sobre o ecossistema de uma floresta, mamãe. Eu ouvia, mas ao mesmo tempo olhava Marcos. As conversas, o ambiente familiar, era uma habilidade que dominava. A vida seguia, mas por dentro, tudo estava em colapso. Depois do jantar, fui para o quarto. A excitação de cada descoberta me mantinha acordada. O gravador estava pronto e escondido. Eu precisava fazer isso certo. O planejamento se tornava mais forte e a adrenalina pulsava através de minhas veias, mas a dúvida nunca saía completamente. E se ele percebesse? E se eu falhasse? Tracker, aplicativos de rastreamento, meu cérebro fervilhava. Tudo que eu podia usar, perguntei-me quantas outras mulheres passam por isso. Era um campo minado emocional. A luta interna, cada dia, cada passo, era uma mistura de coragens e receios. Pronto para o encontro, eu me arrumei. Uma roupa comum, mas com certeza o suficiente para não levantar suspeitas. O escritório do advogado era discreto, em uma rua menos movimentada. As conversas foram diretas. Expliquei rapidamente a situação, sobre as mensagens e o comportamento de Marcos. O advogado ouviu com atenção. Você precisa de provas claras, Clara, e cuidadosa. Não podemos deixar nada ao acaso. Senti um frio na barriga. Estava começando a desbravar um território complicado. Voltando para casa, tudo parecia mais pesado. O ambiente estava repleto de segredos e sabia que estava ficando mais próxima de uma verdade dolorosa. Ao vigiá-lo de perto, sentia como se estivesse em um jogo que precisava vencer. Foi nesse ritmo que os dias passaram, conversas discretas com amigos, cada um oferecendo um pouco de apoio ou um conselho. Fui a um grupo de apoio para mulheres e compartilhei um pouco da minha luta. Eram rostos conhecidos, cada um trazia uma história. Entre risos nervosos e algumas lágrimas silenciosas, percebi que não estava sozinha. Essas conexões me mostraram que havia esperança, mesmo na dor. Nossa vida familiar continuava. Mas agora meu foco estava em outra direção. Peguei um impulso e organizei meus documentos. Tudo em um lugar acessível, pronto para qualquer eventualidade. O silêncio em mim se tornou um aliado. Eu não sabia quando tudo seria revelado, mas sabia que a resposta mais importante estava se moldando. Então, uma noite, quando tudo parecia estar finalmente se alinhando, enquanto observava Marcos entrar em casa rindo de uma piada que havia ouvido, algo mudou. Ele parecia diferente, uma esquisitice na sua expressão. Eu sentia que ele estava começando a desconfiar de algo. Um frio na espinha se espalhou. Seria mesmo possível? Ele poderia ter notado o meu comportamento? As dúvidas começaram a se acumular. E agora parecia que a tempestade que se aproximava poderia ser ainda mais devastadora do que eu havia imaginado. O que eu faria se ele realmente começasse a perguntar? Eu havia planejado tudo, mas a máquina em minha mente estava começando a mostrar sinais de falha. Aquela briga interna crescia monstruosamente. Eu me preparei para o que poderia ser a batalha mais difícil da minha vida. Mas será que estava pronta para as consequências? Naquela noite, enquanto ele se acomodava no sofá, eu sabia que a decisão estava se aproximando. Afinal, o que eu faria se Marcos começasse a questionar minha inquietação? O que aconteceria se o mestre das mentiras começasse a duvidar da própria manipuladora? A corrente estava mudando, e eu sabia que a hora de agir estava cada vez mais perto. Mas tantas incertezas pairavam sobre mim, que o peso em meu peito fazia meu coração bater descompassado. Que viria a seguir? Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Senti que o chão se abria sob meus pés. Assim que as últimas palavras saíram da minha boca, o silêncio tomou conta do salão.
olhares horrorizados, sussurros. A festa, antes cheia de risos e música, agora estava congelada, como se houvesse uma tempestade interna em cada pessoa presente. A expressão de Marcos, meu marido, era indescritível. Primeiro confusão, depois raiva e, finalmente, um pingo de medo. Eu me perguntei se ele realmente achava que conseguiria esconder a verdade para sempre. Saber que havia exposto tudo ao olhar curioso dos convidados me deixou com uma mistura de alívio e pânico. Fui capaz de sentir na pele a compaixão e a reprovação ao mesmo tempo. O que teria acontecido se eu não tivesse agido? A necessidade de libertação estava tomando conta, mas e agora? Eu havia desnudado nossas fragilidades e padrões a uma plateia cheia de amigos e familiares. Pedro, meu filho, estava no meio. Seus olhos estavam preenchidos de confusão e preocupação. Como eu poderia explicar tudo isso a ele? Marcos manteve o olhar fixo em mim, mas não disse uma palavra. Ele parecia ter perdido a habilidade de processar o que estava acontecendo. Naquela fração de segundo, eu me tornei a protagonista da minha própria história. Mas a verdade doía. À medida que o tempo passava, os murmúrios começaram a se espalhar. Algumas pessoas foram se afastando lentamente, como se o evento estivesse queimando suas mãos. Meu irmão, Tiago, que costumava me apoiar incondicionalmente, olhou para mim e depois lançou um olhar decepcionado para Marcos. Era como se eu tivesse aberto a caixa de Pandora, liberando não só os meus segredos, mas as traições de uma vida inteira. O ambiente saturado de expectativa parecia prestes a explodir. Aquela festa deveria ter sido um momento de celebração, mas agora se tornava um tribunal. Eu já podia ouvir alguns comentários maldosos. Não acreditava que ele era capaz disso. Ela deveria ter percebido antes. E aquele olhar dele não me engana. Corações e mentes estavam em movimento, pesando e avaliando as escolhas que haviam sido feitas até aquele momento. Marcos estava sendo desmascarado e todas as cartas estavam na mesa. O rosto de Marcela, minha nora, era um misto de choque e tristeza. A vida dela também estava no meio de um redemoinho agora. O casamento dela com Pedro, que embora tão recente, parecia estar pronto para desmoronar. Era uma dança trágica, onde todos eram protagonistas. E eu estava no centro dela. Tentei me concentrar em alguém que estivesse me apoiando. Olhei para minha melhor amiga, Renata. Ela estava instalada à mesa com uma expressão que misturava preocupação e solidariedade. O seu olhar dizia: estou aqui, não importa o que aconteça. Um pequeno fio de consolo no meio do caos. Pedro, no entanto, se afastou um pouco entre as mesas, moldando a própria realidade dele naquele instante. Ele olhava para mim com uma mistura de desamparo e incompreensão. Como eu poderia deixá-lo entrar nesse turbilhão? A infância dele estava prestes a ser despedaçada, e isso me cortou o coração. A parte mais dolorosa de tudo isso era ver o sorriso luminoso dele desvanecer. Como eu poderia proteger meu filho dessa tempestade? Marcos finalmente se decidiu. Com o olhar de um animal encurralado, ele avançou na direção do microfone. Esta não é a verdade, Clara. Sua voz ecoou, mas esses ecos se transformaram em murmúrios de desaprovação da plateia. Você não entende o que está dizendo. Um último esforço para mudar o rumo das coisas. A expectativa pesava, mas as pessoas estavam começando a se mover, a sair do estado de choque. A fala de Marcos serviu para acentuar apenas a desconfiança. O que ele via como um golpe de mestre havia se tornado uma confissão. As mensagens, as mentiras e os encontros escondidos. Tudo começou a vir à tona. O que era um segredo sombrio se entranhou nas conversas ao redor. E muitos se viraram contra ele. A poça de desprezo começou a alagar seu mundo. Enquanto isso, uma corrente de apoio começou a surgir ao meu redor. Algumas amigas se aproximaram de mim, com abraços silenciosos que falavam mais do que palavras. A energia dos "você pode, você merece" estava começando a colaborar em meu favor, e era esse suporte que eu precisava naquele momento. Mas havia também quem estava se afastando.
Alguns conhecidos, até familiares, como o tio Carlos, olhavam com um certo desprezo e aversão. Nunca pensei que veria essa reação deles. A ideia de que eles achavam que eu deveria ter ficado quieta e não arrastado a sujeira para fora me confundiu. O quanto estavam dispostos a cobrir as traições e mentiras para manter as aparências. Algumas pessoas sussurravam, e eu percebia que a notícia se alastrava. Ouvi que ele perdeu a conta no banco por causa disso. Ele estava envolvido em problemas financeiros. Os fragmentos da vida de Marcos começavam a se desmoronar, levando com eles a reputação que ele sempre tentara manter. Seria uma dor pública imensa, mas a dor dele não tirava a minha. As olhadas críticas e espantadas estavam se acumulando em um sopro de coragem. Uma mulher me abordou, segurando meu braço. Era a Vanessa, uma colega de trabalho que eu não esperava ver ali. Clara, sei o que você está passando. Estou aqui para ajudar. As palavras dela me deixaram confusa e um pouco grata. Como poderia alguém encontrar compaixão em um momento tão sombrio? Era um pequeno raio de sol em uma tempestade. Com o olhar de Marcos ainda fixo no meu, as lágrimas estavam se acumulando em meus olhos. Um misto de tristeza e uma estranha liberdade. Eu havia tomado uma decisão que mudaria tudo. E assim que a verdade aflorou, algo dentro de mim começou a se reconstruir. A sensação de poder sobre a própria vida estava começando a florescer, mesmo enquanto a dor ainda me acompanhava. Declaração tinha exposto mais do que os segredos dele. Ela liberou algo em mim. A angustiante escolha de não ser a vítima estava começando a se moldar como uma nova oportunidade. As vozes de apoio ao meu redor eram um eco constante. Isso não significava que tudo estava resolvido. Longe disso. Cada passo à frente era ainda cercado de temores e incertezas. O que viria a seguir? Eu sabia que a sociedade tinha suas opiniões, as amigas que se tornariam próximas e aquelas que se tornariam portadoras da ditadura da moralidade. Já não tinha certeza de como meus relacionamentos iriam mudar. Aquela amizade que parecia sólida poderia desmoronar em um instante. E o que aconteceria com as pessoas que me observaram durante tantos anos? Como ficaria a reputação de Marcos? Isso o afetaria profissionalmente? E como eu me encaixaria em um novo cenário? E assim, enquanto a festa se tornava cada vez mais um campo de batalha, o futuro começou a mostrar sinais de mudança. Um desafio inesperado surgiu na forma de uma mensagem que chegou no meu celular durante a confusão. Era um número desconhecido. O coração disparou. O que aquele recado indicava? Poderia ser algo relacionado a Marcos, ou talvez um novo problema aguardando para me desafiar? Era isso que eu precisava. O último empurrão. Enquanto o drama ainda reverberava ao meu redor, uma nova trama começava a se desenrolar. A história de minha vida estava apenas começando, e eu estava determinada a enfrentá-la. O que fazer agora? Eu tinha várias questões pairando sobre mim. Não era apenas sobre expor a verdade. Era sobre viver e recomeçar em um mundo que parecia mais confuso do que nunca. E a semente de uma nova batalha estava prestes a florescer. Eu sentia isso. Algo que poderia mudar tudo novamente. Acordei na manhã seguinte com a sensação de que o mundo tinha mudado para sempre. O que eu havia feito, o que eu havia enfrentado, ainda reverberava dentro de mim. O medo e a insegurança se misturavam a uma nova determinação. Olhei para o espelho e vi uma mulher diferente. Essa eu não conhecia, mas queria descobrir quem ela era. O dia foi começando e, enquanto preparava o café da manhã, eu tentei não deixar que os pensamentos sobre a festa me consumissem, mas não consegui. Recordações de olhares chocados, sussurros e a expressão petrificada de Marcos invadiam minha mente. A verdade fora exposta, e agora era hora de seguir em frente. Mas como? Pedro estava tão animado com sua viagem escolar que consegui me fazer sorrir. Mãe, você vai se lembrar de quando fomos à praia. Ele pulava de felicidade. E eu me perguntava como poderia proporcionar a ele um lar feliz, mesmo depois de toda a tempestade. A mente se esforçava para ser otimista, mas havia algo pesado em meu peito. Depois de deixá-lo na escola, decidi que precisava me distrair. Fui a uma cafeteria perto de casa.
um lugar pequeno e acolhedor que eu costumava visitar. Ao entrar, o aroma do café fresco e o som suave da máquina me deram um pouco de conforto. Sentei-me em uma mesa perto da janela e, enquanto tomava um cappuccino, comecei a desenhar um plano para minha vida. Uma ideia começou a tomar forma na minha cabeça. E se eu começasse um projeto meu? Sempre sonhei em ter uma loja de decoração, algo que refletisse meu estilo, onde eu pudesse misturar o antigo com o novo, onde cada peça conta. Seria uma forma de me reerguer e também de me conectar com outras mulheres que passaram por histórias semelhantes. Mas como eu faria isso? Onde começaria? Enquanto pensava, ouvi um grupo de mulheres ao meu lado comentando. Uma delas mencionou um retiro de empoderamento feminino que aconteceria no próximo mês. Meu coração disparou. Era o que eu precisava. Um lugar onde eu poderia me encontrar, onde poderia ouvir histórias de outras mulheres que também lutavam, que buscavam recomeços. Levantei-me e pedi ao garçom para me dar o contato do centro que organizava o retiro. Assim que a anotação estava em minhas mãos, uma sensação de expectativa tomou conta de mim. Era um passo, mas um passo importante, e eu estava determinada a seguir em frente. Nos dias seguintes, fui me dedicando ao meu novo projeto. Pesquisei sobre decoração, fiz listas e fui a feiras de antiguidades. Cada objeto que via me contava sua história. Encontrei um velho abajur, uma poltrona surrada que precisava de uma nova vida, e até mesmo algumas peças de cerâmica que me lembravam os jantares em família. Aos poucos, essas pequenas descobertas começaram a me encher de entusiasmo. Enquanto me organizava, voltei a me conectar com pessoas. Encontrei uma amiga de longa data, a Ana, e ao contá-la sobre minhas ideias, ela sorriu. Clara, você sempre teve esse talento. O que te impede? Naquele momento, percebi que não estava sozinha. Havia uma rede de apoio ao meu redor e isso me encorajava ainda mais. O retiro chegou e antes de lá, escrevi uma carta para mim mesma. Falei sobre minhas conquistas até agora, dos desafios que enfrentei e de como queria seguir em frente. Meu coração estava aberto e a expectativa era palpável. Quando cheguei ao retiro, percebi que não era só um evento, era uma oportunidade de renascimento. Encontrei mulheres de todas as idades, com histórias dolorosas, mas também de superação. Conversas sinceras e conectar-se. Em um dos círculos de partilha, falei sobre a traição, sobre como eu estava reconstruindo minha vida. O apoio que recebi foi avassalador. Chorei, ri e principalmente me senti acolhida. Uma das histórias que mais me marcou foi a de uma mulher chamada Laura. Ela tinha passado por um divórcio difícil e encontrou um jeito de criar um negócio online em que vendia artesanato. O brilho em seus olhos, ao falar sobre suas criações, me contagiou. Se eu consegui, você também consegue, ela disse. E essas palavras ecoaram em mim. Saí do retiro com um renovado senso de propósito. Era hora de arregaçar as mangas e transformar meu sonho em realidade. Com a ajuda da Ana, decidi que começaria a vender algumas peças online. Montei um perfil nas redes sociais e, rapidamente, amigos e conhecidos começaram a apoiar. As curtidas, os comentários e as mensagens de incentivo me davam ainda mais coragem. Nos primeiros dias, fiz algumas vendas e eu estava radiante. A sensação de ver alguém feliz com o que eu tinha criado era incomparável. Cada entrega e cada mensagem de agradecimento fazia o meu coração vibrar. Eu estava finalmente sentindo que estava no caminho certo. Mas não era só isso. Enquanto me concentrava em meu projeto, notei como isso influenciava outras mulheres ao meu redor. Conversas sobre recomeços, força e empoderamento começaram a surgir no meu círculo de amizades. Um dia, a Renata me procurou. Clara, vi o que você anda fazendo e me identifiquei. Também quero encontrar um jeito de recomeçar. Veja, isso me encheu de uma nova energia. Decidi organizar um pequeno encontro em casa para compartilhar ideias, sonhos e medos. Era um espaço para nos apoiarmos mutuamente. O dia do encontro foi mágico. Mulheres de diferentes idades estiveram presentes, todas com histórias incríveis para contar.
Falamos sobre nossos projetos, nossas lutas, nossos sucessos. A sensação de comunidade estava palpável. Nós nos encorajamos a dar os primeiros passos em direção aos nossos sonhos. O que parecia um pequeno gesto, logo se tornou um manifesto de empoderamento. Enquanto eu assistia a tudo isso, percebi que não era apenas eu que estava mudando. Éramos todas nós. E no fundo, eu sabia que havia um último grande desafio à minha frente. A vida ainda tinha seus mistérios e reviravoltas. Enquanto as outras mulheres e eu compartilhávamos risos e esperanças, uma mensagem chegou no meu celular. Número desconhecido. Algo que me fez sentir um frio na barriga. O que seria agora? O que mais eu teria que enfrentar antes de conseguir finalmente me libertar de todas as correntes? Meu coração disparou. O que eu estava prestes a descobrir poderia mudar tudo outra vez. A reconstrução da minha vida parecia à beira de um novo mistério. E dessa vez eu não podia recuar. A transformação estava em andamento, mas uma nova tempestade poderia estar no horizonte. E eu estava prestes a enfrentar isso de cabeça erguida. Olhei para o espelho e não pude acreditar no que via. A mulher que me encarava de volta sorria. Alguns meses atrás, isso seria impensável. O caminho que percorri parecia uma jornada tão longa, cheia de altos e baixos. Mas aqui estava eu, pronta para o que viesse a seguir. A luz do sol entrava pela janela, iluminando não apenas o meu rosto, mas também uma nova perspectiva de vida. A vida mudou de forma inegável. Meu pequeno negócio de decoração online prosperava. E eu não apenas vendia peças, eu contava histórias. Lembro de um momento especial em que uma cliente me mandou uma mensagem dizendo que a peça que comprou havia mudado a energia do lar dela. Isso me encheu de um orgulho imenso, como se estivesse criando um lar acolhedor em cada canto em que minhas peças chegavam. Olhei ao redor do meu escritório doméstico, agora repleto de materiais, amostras de tecidos e cores vibrantes. Esse espaço, uma vez vazio, agora pulsava vida e criatividade. Meus dias eram cheios de trabalho. Renata se tornou uma amiga ainda mais próxima, e juntas começamos a frequentar feiras de artesanato e eventos locais. O apoio que encontrei nas mulheres desse grupo era inestimável. Nossas conversas se transformaram em parcerias e não apenas em negócios. Eram laços formados através da vulnerabilidade. Uma mulher inspiradora, a Laura, me convidou para dar uma palestra em um evento de empoderamento feminino. Quando recebi o convite, pensei, eu? Falar para outras pessoas? Mas era o meu momento de brilhar, e aceitei. A palestra foi um divisor de águas. Me coloquei à frente de um público atencioso e compartilhei a minha história, desde os momentos mais difíceis até a luta pelo recomeço. Cada palavra parecia ressoar com a audiência. No fundo, eu sabia que aquelas mulheres estavam me ouvindo não apenas por minha história, mas por algo que havia mudado em mim, a autoconfiança. Eu não era mais uma mulher à sombra de um casamento fracassado. Eu era Clara, uma empresária, uma mãe, O sorriso delas ao final da palestra e as palavras de agradecimento foram o maior reconhecimento que eu poderia ter. Com o tempo, meu negócio começou a crescer de maneira incontrolável. Fui acompanhada por um crescimento financeiro significativo, e a sensação de estabilidade era como um afago no meu coração. Todas as noites passadas madrugando trabalhando, uma caneca de café ao meu lado, começaram a causar frutos. Em conversa com o meu contador, me disseram que talvez eu precisasse considerar a expansão. Um sonho que antes parecia tão distante começava a se materializar. Pedro, meu filho, tem sido uma luz na minha vida. Ele vê a felicidade refletida em meus olhos e me lembra, a cada dia, por que eu lutei tanto. Lembro de um dia em que ele me trouxe um desenho na escola, onde ele e eu estávamos desenhados com sorrisos grandes e um sol brilhante acima de nós. Mãe, você está tão feliz agora, ele disse. E sabe, ele estava certo. Era impossível não sorrir ao perceber que depois de tanta dor eu havia encontrado um novo sentido para a vida. A relação que estabeleci com ele se aprofundou. Em vez de passar tempo com um pai distante e indiferente, eu tinha a liberdade de ser eu mesma,
de viver um momento presente repleto de amor e risadas. Enquanto eu o ensinava sobre equilíbrio na vida e a importância de buscar seus sonhos, eu também me ensinava. Ele estava me inspirando a ser uma mãe melhor, à medida que aprofundávamos nosso vínculo. Em meio a tudo isso, fugi de predicados passados e reencontrei a importância de manter relações verdadeiras. A amizade que construí com outras mulheres que também buscam uma nova vida se tornou essencial. Em encontros semanais, nós andamos, conversamos e apoiamos umas às outras em nossas jornadas. O que antes eram risos nervosos ao compartilhar nossas inseguranças, agora eram vozes firmes proclamando nossos objetivos. A sensação de união era um alicerce. Quando fui reconhecer, me tornei um exemplo de superação. Agora muitas mulheres olham para mim e veem uma possibilidade, um sonho. E essa responsabilidade mexe comigo de uma maneira maravilhosa. Ainda tenho dias difíceis. A dor do passado aparece em flashes, mas ao invés de enfraquecer, me fortalece. Aprendi que o nosso real valor não é medido pelas cicatrizes que carregamos, mas pelo quanto nós renascemos a partir delas. E eu renasci. Essa jornada toda me ensinou que sempre há novos começos e que é possível ser feliz em qualquer fase da vida, especialmente para nós, mulheres acima dos 30. Renunciar ao que não nos serve mais é um ato de coragem e amor próprio. Nunca é tarde demais para recomeçar. E se há uma lição que aprendi, é que a autoconfiança cresce e a liberdade é uma conquista diária. Eu gostaria de deixar esta frase retumbando na sua mente. A verdadeira força não vem da ausência de dor, mas da capacidade de transformar essa dor em poder. Essa é a minha verdade. Essa é a minha vida. E a sua? Vamos juntas? Agora preciso pedir que não perca o ritmo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdos assim. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como a vida pode mudar a qualquer momento. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.